E aí, pessoal, novamente, né, dando continuidade aos nossos estudos sobre a Era Vargas, vocês viram o governo provisório. Vocês viram também que, embora com aquela historinha de não ter nenhum intuito de governar, estou apenas, né, para ajudar o povo brasileiro. Quando Getúlio Vargas entrou no poder, não tinha nem o pingo de vontade de sair. É tanto que tinham eleições programadas para o mesmo ano, né? Já que as eleições foram canceladas, o resultado das eleições foi cancelado, mas quando ele entrou, ele tratou logo de fazer uma série de medidas autoritárias para se perpetuar no poder. Fecha Congresso Nacional, fecha congressos estaduais, prefeitos, governadores, perde mandato, passa a ter interventores de sua confiança, passa a controlar sindicatos, para intermediar entre empregado e patrão, para tudo ir para o patrão mesmo, mas enrolar o trabalhador e por aí vai, certo? Devido a esses mandos e desmandos, ela arranjou uma oposição. Passou a ser oposição de Getúlio Vargas, aqueles mesmo que lhe colocaram, exceto São Paulo. São Paulo entrou na oposição por conta da história do interventor, que era um paraibano para ser um interventor do estado de São Paulo. Né? Aí Moá não aguenta, certo? E aí se uniu o Rio Grande do Sul, né? Minas Gerais e São Paulo para fazer oposição a Getúlio Vargas. A Revolução Constitucionalista foi por conta desse desentendimento, convocado toda a sociedade paulista, que lutou, incentivados pela oligarquia, né? A oligarquia entrava com mantimentos, algum armamento, propaganda maciça, né? Tem até com cartaz que tem no livro de vocês, né? Que é esse aqui, olha como é bem engraçadinho o cartaz. Paulista, eu já cumpri o meu dever. E você? Né? Mandando lutar. Vá para frente lá. Ele não tem como vencer as forças, né, do governo federal e foram derrotados. Porém, você acaba com a revolução, mas não termina o ideal. E aí o que foi que ocorreu? As coisas não continuaram a mesma. Certo? E eu vou explicar o porquê. Essa parte agora, pessoal, nós iremos falar sobre o governo constitucional. Esse governo constitucional de Getúlio Vargas vai de 1934 a 1937. Foi com reflexo, deixa eu dizer assim para vocês, com o reflexo da Revolução Constitucionalista, foi se criada uma Constituição brasileira. Eu vou dizer como foi a Constituição nesse instante. Antes, nós vamos dizer o que foi realmente mudou. Por exemplo, ele viu que não deu muito certo essa história de interventores. Então ele trocou interventores, deixou mais a cargo para os estados definirem isso. Certo? Ele tirou principalmente por causa de São Paulo. Ele tirou o interventor que estava e colocou Armando Salles. Anistiou os envolvidos no conflito, né? Disse, não vão ser presos, coisa e tal, e amenizou. Convocou eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte, queria elaborar a nova Constituição brasileira. Depois vocês se aprofundem no livro de vocês, o que dizia essa Constituição. Pessoal, a Constituição ela foi criada em 16 de julho de 1934. Uma Constituição com base na Constituição alemã e espanhola. Uma Constituição de regimes totalitários. O que estabelecia essas eleições? Essa Constituição, desculpe. Eleições diretas. Mas ele não foi eleito de forma direta. Olha, estabelecia eleições diretas, certo?
porém não para ele, para um outro. Ele foi indicado presidente pelo Congresso Nacional para um mandato de 4 anos. Então não teve eleição direta. O povo não votou para Getúlio Vargas se manter no poder. Ficou durante 4 anos. E as eleições, as próximas eleições, ficaram marcadas para 1938. Olha o mala. Getúlio Vargas também tratou de organizar a sua equipe da mesma forma que Mussolini organizou na Itália, Hitler organizou na Alemanha. Foi criada aqui uma equipe de fazer propaganda do governo e de caçar e eliminar todos aqueles opositores. Nós chamamos eles de os integralistas, que era a Ação Integralista Brasileira, que os caras tinham um estilo igual àquelas guardas nazistas da Alemanha e fascistas da Itália. Tinha até símbolos, eles não eram a suástica, era um símbolo grego, que significa soma, dizia soma, união, o povo tem que se unir ao Estado, um Estado forte para melhorar a vida da população. Tinham até uma saudação de uma palavra de origem indígena, que não se sabe ao certo qual era o significado, mas eles eram aquele pessoal que estava lá para perseguir e punir tudo que era toda a oposição. Eles foram organizados por Plínio Salgado e tinham forte influência no poder. Durante esse governo constitucional, né, depois vocês vejam lá certinho a questão da Constituição, né, com mais detalhes, houve também a intentona comunista, que foi uma tentativa dos comunistas. Chegaram ao poder, que foi fracassada, foram perseguidos. O seu líder, Luiz Carlos Prestes, foi condenado a 30 anos de cadeia. A mulher dele, Olga Benário, que era judia, que tinha fugido lá da Polônia, foi extraditada, foi levada de volta para a Polônia. Lá ela morreu numa câmara de gás, como vocês sabem, o Holocausto foi aquele extermínio promovido por Hitler ao povo judeu. Ela foi mandada daqui para lá. O governo de Getúlio Vargas mandou daqui para lá sabendo que ela ia ser executada, né? Mas vamos entrar aqui em detalhes. Em 1935, mais precisamente em março, foi criada uma Aliança Nacional Libertadora, que era um grupo que iria fazer oposição ao governo, certo? Que juntava anarquistas, comunistas, profissionais liberais, todos aqueles que não eram adeptos à ideia de Getúlio Vargas. Era um movimento de esquerda, liderado por esse Luiz Carlos Prestes, que depois foi preso. Em julho, foi criado em março. Em julho, ele acabou com as leis do pluripartidarismo, e essa instituição, a Aliança Nacional Libertadora, foi jogada à ilegalidade. E aí eles partiram junto com o PCB, viu? Junto com o PCB, que deu origem depois ao PCB. E aí eles partiram para a mão armada. Começaram a fazer uma série de atentados, né, contra o governo de Getúlio Vargas. Mas em novembro do mesmo ano eles foram derrotados. Luiz Carlos Prestes, como eu falei, foi preso, né, ficou preso, foi condenado por 30 anos de prisão. E Olga Benário foi enviada novamente para a Europa para ser morta num campo de concentração. Getúlio Vargas, ele não tinha nenhum intuito de sair. Isso daí, pessoal, já estava ficando mais próximo das eleições.
E aí Getúlio Vargas, entre aspas, porque nunca apareceu que foi ele, é uma concepção minha, bolou uma estratégia para ficar no poder. Foi criado o Plano Cohen, que foi um plano dos que os comunistas queriam tomar o poder. De uma revolução comunista aqui, e que foi um plano fraudado, foi uma mentira. Não tinha isso. Eles já tinham sido muito perseguidos e foram presos, muita gente fugiu. No período da Aliança Nacional Libertadora, eles estavam todos articulados. Mas precisavam uma maneira de manter Getúlio Vargas no poder. E aí, um sacana, quando eu falar o nome, talvez vocês associem a alguém, não sei, da atualidade, certo? Um tal do Mourão. Vocês vão ler o Mourão, que eu não quero associar com os de hoje, não. Mourão, certo? Que, por sinal, do Exército. Descobriu um plano comunista de tomar o poder, que era o Plano Cohen. A questão é o seguinte: o que foi que ocorreu? Diante a iminência numa revolução comunista para tomar o poder, Getúlio Vargas foi para A Hora do Brasil. Não passa esse programa na rádio? A Hora do Brasil. E foi lá, leu todo o Plano Cohen, instituiu o estado de sítio. Segundo eles, desarticularam essa revolução. E com o estado de sítio, Getúlio Vargas conseguiu proclamar o Estado Novo. Porque corria risco